Olá, sejam muito bem-vindos a uma nova edição do nosso podcast Conexão Associativa, um podcast da Ciane CDL, que traz até você notícias, informações e, especialmente, muito assunto relacionado e de interesse ao empresariado. Hoje nós vamos desmistificar um tema que está muito sendo conversado, que gera muita dúvida, muita discussão, e a gente está trazendo especialistas para falar. Nós vamos falar sobre a norma regulamentadora 1, NR1, e para isso nós trouxemos aqui 3 especialistas no assunto. Nós temos aqui o Anderson, seja bem-vindo, Anderson Silva. Boa tarde, obrigado. Hoje nós vamos ali falar um pouco da NR1. Sou o Anderson Silva, especialista de saúde e segurança, 15 anos na área de saúde, segurança e trabalho, responsável aí pela SafeWatch. Nós temos também o Rafael Silva, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Rafael, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em sistema de gestão integrada, ISO 9001, 14001, 45001, para ajudar a gente a entender mais sobre esse tema aí que está a bola da vez na área da segurança. E para nos ajudar nesse esclarecimento também a doutora Thalita Santos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite. Meu nome é Thalita, eu sou advogada, contadora, especialista em direito trabalhista com foco em empresas. Espero que tenhamos uma ótima conversa. Perfeito. Eu sou Eugênio Miller e tenho a honra de apresentar o nosso podcast Conexão Associativa para que a gente possa desmistificar um pouco esse tema que deve estar tirando o sono de muita gente, né? Vocês certamente devem estar ali sendo procurados por muitos empresários com essa dor, com essa dificuldade. Mas vamos começar de uma forma muito calma, esclarecendo um pouco. Vamos lá. Como é que é essa questão dessa norma regulamentadora? Ela é esse bicho de 7 cabeças mesmo? Ela tira o sono das pessoas, dos empresários? Como é que é isso, gente? As normas regulamentadoras existem há muito tempo. Elas são de 1978, então é muitos anos com normas regulamentadoras e não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Existem alguns pontos que o empresário associado tem que tomar cuidado, né? Mas dá para a gente tratar esse tema com muita transparência, leveza e passar por esse período de mudança, né, que é uma nova transição que está vindo por aí, que é a inclusão dos fatores psicossociais dentro da norma regulamentadora NR1, que dá para levar isso com muita tranquilidade, né, e não se assustar com essas mudanças. Perfeito. Anderson, me conta uma coisa. Nessa experiência que vocês têm, como é que o empresário chega até vocês? Com medo? Ele chega assustado? Ele chega em cima da hora? Como é que é isso? Não, eles estão muito assustados, né? Estão falando assim, nossa, e agora? Psicossocial, vou ter que mandar meu funcionário para o psicólogo? Vou ter que pagar terapia para o meu funcionário? Então, assim, quando a gente fala, principalmente, esse nome psicossocial traz muita mística, fora de contextos, assim, por causa dessa questão do psique, mas não tem nada a ver com tratamento psicológico, tem muito a ver com condições do ambiente de trabalho, né? Então, o que nós podemos melhorar no ambiente de trabalho? O que o empresário ele pode melhorar no ambiente de trabalho para ser um ambiente mais saudável, agradável e não adoecer o seu trabalhador? Vamos pegar esse gancho que você falou da melhoria do ambiente de trabalho. Doutora Thalita, realmente melhora para o empresário, melhora para o colaborador? Porque às vezes o empresário tem a ideia que é só um custo, mas tem uma melhoria, tem um ganho nisso? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente vê, né, na Justiça do Trabalho, né, que existem muitas ações que elas já são voltadas para essa questão relacionada à saúde mental, né, do empregado. Então, quando o empresário ele adota medidas, né, que vão atender essa questão da saúde mental, né, então proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado, que seja mais tranquilo, sem aquela pressão exacerbada, né, em cima do empregado, isso sem dúvida aumenta a questão da produtividade do empregado, ele reduz significativamente a questão de atestados médicos, né? Hoje em dia o afastamento, né, por conta de doenças relacionadas à saúde mental, ele é o terceiro tipo de afastamento, né, mais ocorrido no Brasil. Então, quando você faz uma melhoria no seu ambiente de trabalho, né, você está reduzindo essa quantidade de atestado, você está aumentando, né, consequentemente, a produtividade da sua equipe. Então, né, isso é uma melhoria, né, muito grande para o empresário, um retorno muito bom quando ele direciona, né, os seus esforços nessa questão.
Então, pela sua fala, nós podemos entender que a boa aplicação da NR1, ela, de um lado, reduz o absenteísmo e, do outro lado, até as ações trabalhistas, elas podem ser menos frequentes com essa boa aplicação? Sim, sem dúvida. Né, como eu falei no início, hoje a gente tem, né, desde a pandemia, na verdade, a gente viu um crescimento dessas ações, né, relacionadas com as questões de saúde mental, né, do empregado. E o que a gente imagina também é que com essa nova questão, né, trazida com a NR1, isso vai aumentar ainda mais, né, porque os empregados agora eles vão ter mais ciência sobre o assunto, né, então como eles vão saber que a empresa tem que ter esse cuidado, então a tendência é que isso aumente também. E a partir do momento que a empresa ela se prepara, ela faz esse levantamento desses riscos, né, ela consegue comprovar que foram feitas palestras ou outras ações efetivamente para melhorar esse problema, isso vai ajudar bastante numa defesa, né, numa ação trabalhista, porque né, numa ação trabalhista a empresa ela precisa de comprovar quais medidas que ela adotou para ter aquele ambiente de trabalho saudável, né? Então o empresário que tiver toda essa documentação, tiver tudo isso documentado, ele com certeza já sai aí na frente, né, nessa defesa. Já está reduzindo o risco, então. Com certeza. Vamos falar de um outro risco, então, que o empresário ele tem muito temor. Multa. Anderson, como é que é esse risco de multa por não estar de acordo com o que diz a NR1? Então, hoje existe um parâmetro de multa conforme a falta de PGRs, né? Se a empresa lá não tiver o PGR, um LTCAT, um PCMSO, já tem uns parâmetros de multas que podem ser adotados e aplicados ali para o trabalhador. Essa questão do risco psicossocial ainda não está definida. Acho que foi até por isso que o governo pediu ali até 2016 para ele definir esses parâmetros, se vão entrar ali essa avaliação dessa documentação no E-Social, se não vai entrar, como que vai ser esse controle, porque alguns outros riscos, né, voltados ao ambiente de trabalho, a controle de saúde ocupacional, já estão no E-Social. Esse ainda não está definido como que vai ser essa questão da multa, né? Mas voltado principalmente, o que o governo vai querer saber é a questão de ações trabalhistas, onde que o empresário, principalmente, tem que ficar preocupado, porque como teve um aumento, como a Thalita falou ali, só no ano passado, 2024, foi mais de 470 mil afastamentos por esse tipo de doença, um aumento de 134% dessas doenças, né? Então, com isso, esse número de afastamento, esse número de perdas no INSS que vai interferir, e aí vem ações trabalhistas, então essas ações trabalhistas podem sim acarretar alguma multa ou algum pagamento de taxas pelo empresário. Então a gente pode dizer, Rafael, que a norma ela avançou de acordo com um problema que ficou mais recorrente e que afeta drasticamente as empresas? Eu acho que esse é o ponto X que fez evoluir essa norma, Eugênio. A evolução de qualquer norma, nós somos muito reativos, né? Mas às vezes primeiro esperamos um problema acontecer para tentar agir depois. E o governo também não é diferente nesse ponto. A norma de avaliação de psicossociais, fatores psicossociais, na verdade ela existe desde 2021, tá? Então ela é um pouquinho mais antiga, a gente está discutindo ela agora em 2025, mas em 2021 que se criou uma nova NR17, que a gente fala, que é a norma de ergonomia, né, que evoluiu a norma de 1978 para essa norma de 2021, trazendo umas mudanças bem significativas. E um dos fatores significativos que trouxe nessa norma foi a inclusão da mapeamento e controle dos fatores de riscos psicossociais. Dentro desses fatores psicossociais, a empresa já tinha que mapear tudo, lá em 2021. Só que muitos profissionais, até da área de saúde e segurança, como também as empresas, não deu muito valor para isso. E ficou meio que stand-by ali parado, né? Depois da pandemia, como bem a Thalita falou, o crescimento excessivo de afastamentos, né? Foram mais de 130 mil aí nos últimos 2 anos, como o Anderson falou aí, o aumento, né, 130%, quer dizer, nos últimos 2 anos, mais de 400 mil afastamentos no ano passado, só no ano passado, ele criou-se um alerta muito grande para o governo. E aí o que o governo teve como ideia? Opa, vamos trazer isso lá para a norma regulamentadora NR1, que fala sobre os meus programas, sobre o meu gerenciamento de risco, para deixar de maneira bem explícita para a empresa, que antes estava implícito ali no cantinho, que a empresa tem que gerenciar os seus riscos de fatores psicossociais.
antes que não estava tão claro assim, ou melhor, era claro, mas em outras normas, né? Então ele colocou ali na cara para todo mundo. Ou seja, se a empresa tiver risco psicossocial, ela tem que compor dentro dos seus programas, que no caso é o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, que é o famoso aí programa que todas as empresas têm que ter. Então, deixando isso de maneira muito clara, o governo meio que deu uma sacudida no mercado. Porque aí as empresas, antes despercebidas com isso, passou a ter que mapear esse novo risco agora e controlar. E aí, quando a gente fala de gestão de risco, Eugênio, é o grande desafio. Porque não é simplesmente você olhar, não, aqui eu tenho uma sobrecarga de trabalho, que é um dos fatores de risco que a gente identifica na empresa. Todo mundo está trabalhando em excesso. Muita hora extra sendo gerada, o pessoal não está tendo muito tempo para fazer um intervalo ali de almoço, de lanche, enfim, né, uma sobrecarga de trabalho bem excessiva. Ok, foi identificado. E aí, o que eu vou fazer? Esse é o grande desafio, né? Quando a gente fala de gestão de risco, a gente sempre fala, identifica o risco e vamos controlar o risco agora. Então tem que criar medidas de controle desse risco, reduzindo isso aí para que a empresa consiga fluir bem no seu trabalho. E aí, pegando de novo o gancho da Thalita, você começa a criar gestão disso aí e no futuro vai te dar um retorno. Aí nós estamos falando de absenteísmo, redução aí de acidentes de trabalho, os próprios afastamentos, né? Por INSS, que a INSS a gente fala com a seguradora, uma hora essa conta vai vir para o empresário, né? Então, esses afastamentos para o INSS, e bem como também a melhoria do ambiente de trabalho como um todo. E aí, dentro da nossa área, sempre a gente vai puxar sardinha ali para os funcionários, né? Então, a gente está sempre preocupado com a saúde dos funcionários. E aí que é o nosso grande valor, pensando na saúde dos funcionários, a mudança da cultura ali, para melhoria mesmo do ambiente de trabalho como um todo. Nós vamos explorar muito essa questão do risco, que eu acho que é fundamental para a gente contextualizar isso melhor, mas eu queria então que a gente fizesse um paralelo. A NR1 avança numa situação que você falou que é recorrente, mais de 400 mil afastamentos. Havia um custo, então, antes para o empresário, que muitas vezes ele não estava medindo. Porque muitas vezes as pessoas imaginam, os empresários, que uma norma vem aumentar meu custo. Mas, na verdade, havia um custo que talvez ele não estivesse sendo contabilizado e que agora, com a tratativa da norma, a gente vai conseguir medir melhor isso e muitas vezes mitigar esse custo. É isso que você está falando? Perfeito, Eugênio. Eu nem falo de, talvez, custo, eu falo de obrigação ali que a empresa já era para estar atendendo em 2021. Né? E isso estava, vamos dizer, obscuro. Né? As empresas não estavam vendo isso, não estavam levando isso como deveria ser levado. E claro, né, a mudança hoje dentro da NR1 deixa de maneira muito clara essa obrigação. Isso vai aumentar o custo da empresa? Não necessariamente. Eu falo assim, vai reduzir o custo da empresa se ela fizer uma boa gestão desses riscos. O que reduzir o custo da empresa? O empresário está sempre preocupado com o custo. Então, para a gente reduzir o custo da empresa, a gente tem que criar medidas. Né? Poxa, eu tenho um excesso de afastamento dentro da minha empresa, mas você já fez uma avaliação por que as pessoas estão afastando? Né? Às vezes, todo dia você recebe um atestado diferente da mesma pessoa, mas por quê? Será que é o clima organizacional seu que não está legal e está fazendo a pessoa, tipo assim, ela chega no domingo, 8 horas da noite, lá no Fantástico, lá assim que acaba o Fantástico, ela, puxa, tem que trabalhar amanhã. Na hora que a pessoa pensa nisso aí, poxa, tem uma coisa errada lá no trabalho. Essa contextualização sua é super importante, eu acho que reforça um pouco o que a doutora Thalita comentou. Você foi muito explícito nessa questão do risco, né? O absenteísmo, que agora as ações trabalhistas, eu acho que isso vem reforçar muito, né? Vai haver uma organização melhor de todos os fluxos de trabalho para que a gente mitigue esses riscos. Dá uma definição melhor de risco para a gente, doutor Thalita. Que às vezes o empresário ele não tem uma dimensão muito do que o risco representa para o negócio dele, para a sobrevivência do negócio. Como é que isso pode ser melhor interpretado? Aqui a gente está falando de um risco e a gente aí envolve diversos setores, né? Nós temos aqui, por exemplo, um risco de uma autuação fiscal, de uma multa, né, trabalhista que pode ser aplicada por conta das empresas não estarem seguindo os programas, né, de saúde, segurança do trabalho. A gente tem um risco alto aí envolvendo ações trabalhistas, né, porque o que o Rafael falou, esse empregado, né, tem muitos empregados que estão apresentando vários atestados. Por que desses atestados? Por que desses afastamentos? Será que o clima, né, daquela empresa tá um clima favorável? Às vezes o rigor excessivo em cima daquele empregado, às vezes metas abusivas, é o que acontece muito, né, metas inalcançáveis, que faz com que o trabalhador ele tenha que trabalhar ali muito além de seus esforços para não conseguir bater aquela meta no final do mês. Tudo isso vai gerando transtornos de ansiedade,
ansiedade, depressão, o burnout, né, que é aquele esgotamento profissional, e que isso certamente vai levar a uma ação trabalhista futuramente, né? Então, uma ação trabalhista, né, o que isso gera para o empresário? Custo. Né? Então, você tem um custo ali com o advogado, você tem um custo com as custas processuais, muitas vezes tem que fazer uma perícia, então você tem um custo de pagar, né, um perito, e muitas vezes a empresa acaba, né, perdendo nessas ações, né? Então você vai ter ainda esse custo para pagar ali uma indenização por danos morais, danos materiais, né? Então isso tudo pesa no bolso, né, do profissional. A questão do INSS, que o Rafael chegou até a comentar, hoje em dia tem muitas ações de regresso do INSS contra empresas, né, por conta dessas os benefícios previdenciários, né, do afastamento por doença ou acidente de trabalho, quando fica comprovada a negligência da empresa. Então, o INSS ele já está, né, fazendo essas ações para reaver esses valores que foram pagos para o empregado. Então, imagina, às vezes você teve né, um custo inicial com aqueles afastamentos do empregado, depois ele é afastado pelo INSS, você teve que contratar uma pessoa para ficar ali no lugar dele, depois você ainda vai ter que pagar para o INSS com correção, todo aquele valor que foi pago, né? Então, e aí também eu acho que uma questão que às vezes não é um custo financeiro diretamente, um custo indireto, mas até também com a imagem da empresa, né? O dano à imagem é a reputação da empresa, porque a empresa ela acaba ficando de certa forma manchada com aquilo, né? Então isso vai dificultar ali no relacionamento dela com seus fornecedores, com seus clientes e até também na retenção e na contratação de novos empregados, né? Porque um bom empregado não vai querer trabalhar naquela empresa. Uma empresa com reputação. Né? Até agora, acho que nós assustamos muito quem está nos ouvindo, criamos toda essa desmistificação dos conceitos da NR1, mas a ideia do podcast é, evidentemente, apresentar soluções para os empresários. Anderson, tem uma solução em curso? Como é que nós estamos trabalhando essa parceria aqui com a Ciane, entre a empresa e a Ciane? Conta um pouco para a gente. Então, associados da Ciane, pode ficar tranquilos que estamos aí a cada dia mais preparando um melhor custo para eles, uma melhor prestação de serviço, crescendo e capacitando a nossa equipe, né? Já temos aí os associados, tem um desconto especial para essa elaboração dessa análise aí preliminar ou esse levantamento de risco, né? Associados da Ciane também tem uma consultoria com a Safe hoje. Então, após a gente entregar essa documentação, essa análise ali, a gente pode explicar como que ele pode criar um ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro, ele pode ter o nosso canal de ouvidoria, o nosso canal de contato com o setor de engenharia, onde que pode orientar ele ações durante o seu dia a dia, né, que pode trazer essa segurança no trabalho. Eu tenho muito casos aí de empresários nos procurando para avaliar alguns afastamentos para eles lá, que poderia ser evitado com um ambiente de trabalho mais seguro e que afastamentos por até 15 dias pagos pela empresa. Então, isso também é um custo. Então essa forma de, às vezes, o empresário investir no seu profissional, de investir no ambiente de trabalho mais controlado, vou falar assim, né, com metas alcançáveis, com metas motivadoras, porque também não pode deixar um funcionário ali à toa, ele também é desmotivador. Também pode ser um caso de adoecimento. Então não é só não, vou contratar um funcionário, então quer dizer que ele vai trabalhar menos, eu não vou poder chegar a serviço no meu funcionário. Não, tem que ter sim uma estrutura de trabalho onde que ele vai ter a alegria, como o Rafael falou, assim, de chegar no domingo e eu vou falar assim, não, amanhã é dia de eu entregar o meu melhor, de ir para lá, fazer o meu serviço com qualidade. E essa nova geração está precisando disso. O que a gente muito escuta é que está chegando a nova geração que não quer trabalhar, mas na verdade eles querem trabalhar, só precisam de ser orientados como que eles vão trabalhar. Então essa é um novo modelo de negócio que o antigo e o novo empresário tem que adequar, né? O que o ambiente de trabalho tem que ser saudável e não é só financeiramente. O ambiente, o que a gente fala, é um valor fora do que o dinheiro paga.
E essa fala sua, acho que reforça muito isso. Há novos modelos, né, em vigência de empresas e a gente se adaptar a esse novo modelo exatamente pelo que você disse ali, da atração de uma mão de obra. A gente está falando de multigerações trabalhando e essas multigerações elas têm aspirações distintas. Ter um ambiente saudável, ter um ambiente ergonomicamente satisfeito, cumprir essas normas, deixamos aquela ideia de um custo desnecessário para algo que é muito útil. E aqui a gente já pode fazer uma primeira síntese, né, da importância de se adequar à NR1. Diminuir o absenteísmo, os riscos com ações trabalhistas, ter um ambiente que retém esse colaborador, mais amigável ao desempenho pleno das atividades por ele. Então, é tão bom conversar com especialistas, né, porque de um assunto que às vezes nos trazia medo ao empresariado, um certo temor, a gente desmistificando isso, entende os benefícios e como isso pode ser aplicado na sua empresa. Né, Rafael? A ideia é trazer esse benefício dessa parceria para uma aplicação muito mais vantajosa ainda para a empresa associada, é isso? Com certeza. A ideia é, tipo assim, que a aplicação vantajosa para a empresa ela tem que ser de acordo com cada empresa. Por que eu falo de acordo com cada empresa? Que não existe um beabá padrão para toda empresa. É interessante aí, eu vou falar um pouquinho como é que a gente vai fazer esse processo, tá, Eugênio? Porque eu acho interessante o empregado entender como é que se faz esse processo do mapeamento, como é que a gente vai medir os riscos sociais, como é que isso é visado, já que cada pessoa é diferente, cada pessoa, né? Então, às vezes, a gente tem muito isso. Poxa, mas como é que é o psicossocial? A pessoa tem problema particular lá, tá com problema financeiro, tá com problema em casa, tá separando da esposa ou tá separando do marido. Isso está impactando diretamente aqui no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E o que isso vai, por exemplo, impactar dentro do meu fator psicossocial na hora que eu for medir? Poxa, a pessoa está cheia de problemas, será que a responsabilidade é da empresa? Então é muito importante a gente separar isso. Tá? Quando a gente fala de psicossocial, é relacionado ao trabalho. Tá? Isso tem que ficar muito claro para o empresário também, tá, Eugênio? Não é fatores psicossociais relacionados à vida pessoal de cada um, porque todo mundo vai ter um probleminha, né, que vai deixar ele mais triste, mais feliz no dia e tal. Então é bem deixar muito claro isso. Quando a gente faz os mapeamentos, né, escalas de trabalho, então existem várias metodologias, tá, Eugênio? Até fugindo um pouquinho da sua pergunta aqui, tal, já adiantando outro processo, umas metodologias de trabalho que a gente levanta. Uma Prima F, que são metodologias que existem na Europa, uma HSE, que é outra metodologia da Europa, um ProArt, que é uma metodologia aqui brasileira, enfim, existem algumas metodologias que a gente usa para fazer esse mapeamento do trabalho ali, do ambiente de trabalho. Após esse mapeamento é feito um desenvolvimento para ver se aquele ambiente é considerado saudável ou não. Os ambientes que a gente não considera saudável, de acordo com essas metodologias, a gente faz uma verificação da escala, qual que é o nível de estresse que está naquele ambiente. Por que a gente fala nível de estresse? Muitas metodologias usam essa terminologia de nível de estresse. Todo ambiente de trabalho tem estresse. O estresse, ele é bom. Ele pode nos desenvolver profissionalmente. Se você não tiver estresse, você entra numa monotonia. Então é aquele trabalho que é sempre a mesma coisa, rapidinho você está estressado, por quê? Porque você mesmo não enxerga valor, muitas vezes, naquela sua atividade. Então o nível de estresse é interessante. Esse estresse tem que ser um nível que a gente considera saudável. Então a gente vai fazer esse mapeamento para ver se a empresa está naquele nível de estresse saudável. E se caso esteja acima do nível de estresse saudável, determinado ponto que a gente identificar ali, a gente traz para as empresas algumas sugestões de ações. Seja contratação de novos funcionários, seja realizar uma reavaliação nos seus cargos horários de trabalho, seja colocar pausas específicas, fazer algum trabalho específico com algum tipo de time de trabalho ali, de algum ambiente de trabalho que possa reduzir esse tipo de estresse, de acordo com o que a gente identifica no ambiente de trabalho mesmo, tá? E isso que você falou é muito importante, porque aí a gente pode entender claramente que trabalhar essa questão bem trabalhada da NR1 aumenta a produtividade das empresas. Sim. E esse ponto é fundamental, crucial. Deixamos de ter a ideia do custo, passamos a ter a ideia de uma produtividade melhor, de um ambiente mais saudável. Vocês têm um exemplo para citar para a gente de um cliente de vocês que viu isso acontecer? Eu tenho, né, uma empresa, né, que eu atuo na parte também de consultoria, que tinha, né, muito problema relacionado a essa questão, né, de afastamento e principalmente a questão também de rotatividade de empregado. Então, a gente fez, né, um trabalho de melhoria, né, desse ambiente organizacional. A gente, na verdade,
verificou que o problema estava muito relacionado com um gestor específico, né, que realmente era um grande problema. E a partir do momento que a gente resolveu essa questão, a rotatividade dessa empresa reduziu assim drasticamente, né? Ele estava tendo demissão todo mês, precisava de fazer uma nova contratação, e com isso, né, o pessoal conseguiu, né, diminuir essa rotatividade, manteve, né, as pessoas da equipe ali, e isso é um ganho muito grande para a empresa, porque cada vez que você tem que trocar um funcionário, né, você tem ali um gasto para treinar aquele empregado, então consequentemente você vai ter uma produtividade menor, né, naquele período, e aí sai o empregado, você ainda tem que, né, contratar né, uma nova pessoa para fazer um novo treinamento. Então, né, isso realmente consegue diminuir bastante, né, essa questão da rotatividade e, consequentemente, o aumento de produtividade. Hoje é muito falado em salário emocional. Então, assim, não é só o salário. E é isso a gente vê muito em alguns clientes que a gente até fez essa análise, que ele já tinha uma cultura de cuidar um pouco dos seus trabalhadores, ele tem um clima organizacional, motivacional muito interessante, o resultado dele foi bem satisfatório, e você vê que a troca de funções, o turnover ali, daquela empresa ali, baixíssimo. Tem funcionários que desde quando a empresa iniciou, ela está ali até hoje, e você vê a alegria deles falarem de trabalhar nessa empresa, porque eles têm metas a ser cumpridas, metas altas, que é uma empresa de seguro, então eles têm metas altas a ser cumpridas ali, a ser batidas, mas quando elas são batidas, elas são reconhecidas, entendeu? O dono da empresa, ele sabe chegar e conversar e motivar os seus trabalhadores. Então esse é o grande a chave, entendeu? O que tem que pegar, o que hoje o empresário tem que entender. Essa ONR é para identificar alguns pontos de melhoria da sua empresa e você trabalhar esses pontos de melhoria. Que isso sim vai criar um ambiente saudável e vai trazer valor para a sua empresa. Os funcionários vão parar de ver a sua empresa apenas com aquele ganho no quinto dia útil, mas vai ver um ganho no dia a dia, que existe valor motivacional de trabalhar ali. Muito interessante. Você trouxe um outro tema que eu acho que vai merecer um novo podcast, salário emocional, gostei muito disso. Eu acho que a gente pode ampliar muito essa discussão no futuro, mas a gente está se aproximando do final e eu queria que vocês fizessem as considerações finais, enaltecendo inclusive essa questão da parceria, né? Fiquem à vontade para explicar como é que vai funcionar, quais são essas vantagens, convidando já as empresas se associarem à Ciane para poder usufruir de mais essa vantagem, mais esse serviço que a Ciane está colocando à disposição do mercado. Eu falo que a Ciane, e eu principalmente, que é um diferencial em Nova Era, a gente sempre comenta que é um case de sucesso, de segurança, porque nós não atuamos só em Nova Era, nós somos de Belo Horizonte, atuamos em Belo Horizonte, em outras cidades aqui da região também, e o cuidado que a Ciane tem com seus associados de levar conhecimento, de levar consultores com qualidade, para garantir que eles tenham uma segurança, é muito além do que você tem até na capital, eu vou falar assim. E aí o associado da Ciane, quando ele buscou a gente ali para fazer essa parceria, eles não puxaram só assim, eu quero um bom profissional. Não, eu quero um bom profissional com bom preço. Você tem que entregar um bom preço para o meu cliente para a gente fechar essa parceria. Então, por isso que quem é hoje associado à Ciane tem um preço diferenciado e tem uma condição muito diferenciada do mercado. Então, assim, é adaptado com o que ele consegue pagar no mensal. Então, pode negociar lá com as meninas que eles conseguem fazer, olha, o que eu consigo pagar é isso. Então, a gente chega naquele acordo ali. E o importante é que o associado esteja assegurado, esteja com a sua empresa em dia. Com as novas recomendações. Eugênio, é só um ponto que eu acho importante a gente lembrar aqui até para o associado, né? Houve agora uma mudança, né, na prorrogação. Essa nova legislação, especificamente na NR1, os fatores psicossociais, vai entrar agora dia 25 de maio de 2025. Dia 26, no caso, né? E 25 acabava a legislação antiga para entrar a partir do dia 26 a 9. Prorrogou durante o ano. Isso aí, foi um pedido lá da CDL, lá de São Paulo, que conseguiu fazer essa prorrogação, né? Mas eu recomendo o associado não esperar até 2026 para já regularizar. Como eu falei, a legislação é de 2021, ela já está em vigor há muito tempo, né? Então,
Por que eu falo para ele não esperar? É muito porque, sabe, quem chega primeiro bebe água limpa, aquela, claro, de oferta e demanda. É a mesma coisa que a gente vê como todas as mudanças de legislação. A gente espera para o último momento para tomar alguma decisão, né, para começar a atender aquilo ali. E aí os custos ficam mais altos, sendo bem honestos, você acha menos profissional no mercado, e aquilo pode atrasar a sua adequação da conformidade legal ali. Então, os associados aqui da Ciane, que já tem uma parceria, como o Anderson falou, e já procura a Safe para a gente adequar as empresas, já fazer os levantamentos, os estudos necessários, né, para a gente já começar a trabalhar dentro desse material aí, nesse ano que a gente ganhou, vamos dizer assim, agora, para atender a especificação da NR1, que vai entrar em 2026. Tá? E envolve outras coisas que não ainda somente os riscos. Com certeza. Não, os riscos sociais é importante falar isso aí, viu, Eugênio? Os riscos sociais é um tópico da NR1. A NR1 hoje é o gerenciamento de risco da empresa, dentro de saúde e segurança. Como toda empresa tem um monte de risco, mas a NR1 vai falar sobre gerenciamento de riscos. Então nós vamos falar sobre acidente de trabalho, vamos falar sobre risco físico, químico, biológico, que está em outra esfera da segurança do trabalho. Eu acho que é um podcast para cada tópico desse aí, porque são temas longos, tá? Perfeito. Vamos conversar aqui com o presidente Marquinhos, doutora Thalita. E assim, né, como o Rafael falou, né, foi prorrogado aí, né, por um ano essa questão especificamente, né, das questões psicossociais, mas realmente para o empresário, né, não deixar isso para a última hora, né, eu acho que o empresário ele tem que ver isso como uma oportunidade de melhorar a gestão da empresa, né? Então, já para procurar, né, a empresa de saúde, segurança e trabalho, o trabalho, né, diferenciado que a Safe faz, que o Anderson até falou, né, da questão da assessoria, né? Porque não basta você ter esse levantamento, você ter esses programas, você precisa de aplicar, você precisa de colocá-los em prática. Né? Então, quando você tem essa assessoria, né, que vai te orientar, que vai estar à sua disposição para fazer com que aquilo ali seja de fato cumprido, isso que é o essencial, né? Então, usar esse tempo aí para realmente se adequar à legislação, né? De realmente já ir organizando a casa, né? Porque deixar para a última hora é sempre perigoso. Perfeito. Queremos muito agradecer a sua audiência. Lembrando que já saímos daqui com o compromisso de ter um novo podcast para esse salário emocional, esse tema vai ser super importante, e desmistificando muito esse pavor que às vezes o empresário tem das normas. E essa norma principalmente representando para nós um avanço nas relações entre empregados e patrões, para que a gente tenha um ambiente cada vez melhor, mais agradável, uma produtividade maior, menos riscos, e risco é custo. A gente entendendo dessa forma, certamente nós vamos ter empresas muito mais produtivas. Muito obrigado, até o próximo. Adeus. Tchau, tchau.